A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu gostaria de convidar todos vocês para estudar as Escrituras comigo hoje. Eu vou começar no Evangelho de Lucas 6, versículo 12 ao versículo 13. Nós vamos estudar hoje o seguinte: existe apóstolo para os nossos dias com a mesma autoridade que existia com aqueles 12? Então eu quero que você pegue uma caneta e um papel para você anotar todas as referências que eu vou falar aqui, porque talvez não vai dar tempo de eu ler todas elas, mas aí em casa vocês mesmos podem acompanhar. Então vamos lá. Lucas 6, versículo 12 ao versículo 13. Está escrito assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Aqui foi o Senhor Jesus, certo? Quando ele fez a eleição dos 12 apóstolos. E o 13 disse: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, deles a quem também deu o nome de apóstolo. Então, nós vamos examinar algumas passagens aqui nas Escrituras, para a gente ver. Primeiro, nós vamos ver o que significa a palavra apóstolo, certo? Então, o Novo Testamento menciona 3 ofícios de liderança na igreja. O primeiro era apóstolo, presbíteros ou bispos ou pastores. Os 3 termos são usados nas Escrituras, significando o mesmo ofício. Então, apóstolo, presbítero, bispo, pastor, diácono, significando o mesmo ofício. Agora vocês que estão anotando, vocês vão encontrar no livro de Titos 1, versículo 5 ao versículo 7. Mas é bom que você leia o capítulo todo. Livro de Atos 20, versículo 17 ao versículo 28. E 1 Pedro 5, versículo 1. É evidente que as igrejas cristãs têm, através dos séculos, instituído padrões diferentes de governo eclesiástico, divergindo quanto ao entendimento mais apropriado do modelo bíblico. Então a igreja, através dos tempos, elas foram saindo do
modelo eclesiástico, do modelo bíblico. Então ela foi saindo fora das escrituras e ela foi instituindo vários ensinamentos que não têm base nas escrituras. Então nós vamos acompanhar esse ensinamento. Historicamente, entretanto, houve um consenso de que o ofício apostólico não mais existe na igreja, aquele ofício, aquela autoridade daqueles 12 apóstolos. Agora, vamos analisar aqui o que é governo eclesiástico, certo? Então, o governo eclesiástico, certo? É a forma administrativa dada às igrejas. Elas saíram fora do ensino bíblico. Agora, alguns cristãos na história recente da igreja, preste atenção que é alguns cristãos na história recente da igreja, porém, tem argumentado que não há nenhum versículo bíblico que diga explicitamente que não pode haver apóstolo nos dias de hoje. Algumas igrejas vão até ao ponto de denominar alguns de seus líderes como apóstolo. Muitos cristãos se submetem a tais apóstolos com a ideia de que estão se submetendo a autoridades do mesmo nível dos apóstolos Paulo e Pedro, por exemplo. Agora, nós vamos estudar o significado da palavra apóstolo. Sabe por quê? Existem dois sentidos básicos para o termo apóstolo. De um modo mais geral, o termo se refere a qualquer pessoa que seja um enviado ou missionário de Deus através da igreja para uma obra especial, seja de liderança ou não, Então nós vamos encontrar esse modelo aqui em Filipenses 2, versículo 25. Esse significado provém da correlação entre o substantivo apóstolo e o verbo em grego que significa enviar. Nesse sentido mais geral, não há dificuldade em se aceitar que qualquer pessoa pode ser um apóstolo de Deus. Qualquer pessoa pode ser enviada, por exemplo, por uma igreja para o trabalho missionário. E nesse sentido amplo, ela é um apóstolo de Deus. Agora aqui é no sentido de enviado. No Novo Testamento, porém, o sentido mais comum da palavra é o sentido técnico e restrito, se referindo a um grupo seleto
dos apóstolos de Cristo. A palavra traduzida apóstolo e suas derivações é encontrada 80 vezes no texto grego do Novo Testamento. Dessas, ela tem esse sentido restrito, nada menos do que 73 vezes. O sentido mais amplo de enviado ocorre somente 5 vezes. Então, no sentido de apóstolo enviado, essa palavra só ocorre 5 vezes nas Escrituras. 5 vezes. Em João 13, versículo 16. Em 2 Coríntios 8, versículo 23. Em Filipenses 2, versículo 25. Em Atos 14, versículo 4 e versículo 14. São 2 referências ambíguas. Dessas 5 palavras enviado, tem 2 referências ambíguas. Ela se refere uma vez Jesus Cristo em Hebreus 13, em Hebreus 3, versículo 1. Eu falei 13, mas não é 13 não. Em Hebreus 3, versículo 1. Agora, eu estava pesquisando sobre essas 2 palavras, referência ambíguas. Então, ambíguas é que tem sentido duvidoso ou incerto, o que é hesitante ou inseguro. Agora eu pergunto para vocês ficam com a coisa que é duvidoso ou incerto ou inseguro? Não. Nós ficamos com aquilo que é seguro, que é as Escrituras, certo? Agora, nós vamos ver o que as Escrituras ela diz, certo? Sendo que não há controvérsia quanto ao sentido mais amplo da palavra, podendo, em tese, ser aplicada a qualquer pessoa que seja enviada para uma missão. Então, nesse sentido, existe apóstolo. Quando uma pessoa é enviada para qualquer missão, ou ela vai como missionário, sendo um apóstolo enviado, porque no grego a palavra enviado, ela existe 5 vezes nas Escrituras, certo? Então, nós não temos dúvida que uma pessoa que é enviada por Deus a qualquer missão, ela é um apóstolo. Agora, nós vamos ver se existe apóstolo com autoridade daqueles 12 que escreveram a palavra de Deus. É nesse sentido que eu estou falando, certo? Que não existe mais apóstolo, e eu vou mostrar para vocês dentro das Escrituras, no contexto bíblico, certo? Agora, sendo um oficial da igreja ou não, nosso foco aqui é no sentido mais técnico da palavra, ou seja, no ofício do apostolado, que algum alega ter nos dias de hoje, os apóstolos e as Escrituras. Agora nós vamos ver
o que as Escrituras diz, porque existe base para alguém ser um apóstolo. O apóstolo Pedro, escrevendo em 2 Pedro 3, versículo 2, ele disse: para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então Pedro afirma aqui que profeta e apóstolo, certo? Do Senhor Jesus, através da sua palavra. Que profetas são esses que Pedro se refere aqui? Aqueles do Antigo Testamento. E que apóstolo Pedro se refere aqui? Aos 12 que receberam a comissão do Senhor Jesus. Agora, os apóstolos foram comissionados diretamente por Jesus para trazerem suas palavras inspiradas à igreja. Ninguém tem o direito de alegar ter autoridade divina para seus escritos, se essa pessoa não fosse um apóstolo ou um de seus companheiros. Então, se essa pessoa não fosse um daqueles 12, nem companheiro deles, os seus escritos não tinham nenhum sentido, não tinha nenhum valor. Então, nós vamos analisar aqui. Ninguém há na história subsequente da igreja jamais teve o direito de incluir seus escritos nas escrituras sagradas, pois o cânon da Bíblia foi completada após a morte de João, o último apóstolo. Então, após a morte de João, o último apóstolo, a Bíblia ela foi completada. Isso por si só indica claramente que se houvesse apóstolo em qualquer época após o período do Novo Testamento, seus escritos poderiam ser incluídos nas Escrituras e todos os cristãos estariam obrigados a aceitá-lo como sendo a palavra de Deus. Sendo isso impossível, é impossível que haja apóstolo após o primeiro século, muitos menos nos dias de hoje. Agora, nós vamos ver que depois da morte do último apóstolo, a Bíblia foi completada. Então, nenhum livro mais pôde ser incluído nas Escrituras, porque as Escrituras foi dada pelos apóstolos. Agora, nós vamos ver as qualificações dos apóstolos. Para ser um apóstolo do Senhor Jesus, havia 2 qualificações. A primeira qualificação, o apóstolo tinha de ser testemunha ocular de Jesus ressurreto, da sua ressurreição. E, segundo, o apóstolo tinha de ter recebido sua comissão apostólica diretamente de Jesus. Agora, nós vamos encontrar o seguinte, que o próprio João, ele fala
Da mesma maneira, os apóstolos, João escreve o edifício da igreja de Deus glorificada, tendo os apóstolos como fundamento. Então, o número original dos apóstolos, como visto acima, era de 12. Havia significado profético nesse fato, pois o seu número correspondia ao número de tribo de Israel, que era 12. 12 apóstolos originais era a liderança do povo de Deus na nova aliança. Agora, olha que coisa interessante. Podemos concluir que a evidência bíblica descarta a possibilidade de que possa haver apóstolo após a primeira geração da igreja no primeiro século. Como consequência, certamente não há apóstolo nos dias de hoje. Os apóstolos eram um grupo seleto de testemunhas oculares de Jesus ressurreto, comissionado pelo próprio Jesus. Somente eles tinham autoridade para escrever ou supervisionar a redação das Escrituras. Somente os apóstolos tinham esse direito de escrever, revisionar as Escrituras, os seus escritos. Depois da morte de João, não houve mais nenhum livro incluído na Bíblia. Se tivesse apóstolo com essa autoridade, os seus livros deveriam estar nas Escrituras. Agora, preste atenção, olha que coisa importante, que apóstolo, presbítero, bispo, pastores, diácono, era o mesmo ofício. Então não era um maior do que o outro, era o mesmo ofício. Portanto, não há nenhum apóstolo moderno que tenha tal autoridade. Ao mesmo tempo, nenhuma pessoa que não tinha essa autoridade pode ser considerada um apóstolo. Deus não mais confere revelações infalíveis a ninguém. As revelações infalíveis de Deus se encontram exatamente no cânon completo das Escrituras. Então, toda revelação infalível de Deus se encontra nas Escrituras. Fora dela não existe. É importante salientar que o ministério dos apóstolos continua na igreja hoje, não em pessoas que se denomina apóstolo, mas no Novo Testamento. Cada vez que a palavra de Deus no Novo Testamento é lida e proclamada, o ministério apostólico cumpre o seu papel. Os apóstolos do primeiro século vivem hoje na igreja através da palavra nos dada por Deus, por intermédio deles. Então, é dessa maneira que nós cremos nos apóstolos. Agora, segundo a palavra de Deus, Paulo foi o último apóstolo, os único ofício que permanece na igreja hoje, ainda que haja diversos ministérios, são os de pastor, o presbítero, o bispo, os três termos
significando o mesmo ofício no Novo Testamento e o de diácono. Agora, preste atenção, meu irmão e minha irmã. João 21:14, quando João viu a nova cidade, a nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, descendo do céu, João viu o muro da cidade, tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que João não viu nenhum nome desses apóstolos modernos, que fala que são apóstolos? João viu apenas o nome daqueles 12. E em São Mateus 19, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo disse para aqueles apóstolos, quando o Senhor Jesus Cristo estivesse assentado no seu trono, aqueles 12 apóstolos se assentariam também no trono para julgar as 12 tribos de Israel. Então, se esses apóstolos modernos fossem mesmo apóstolos com as mesmas autoridades, eles estariam nas Escrituras. Agora, existe apóstolo para os nossos dias, no sentido de enviado, mas no sentido de ter autoridade para escrever livro, incluir na palavra de Deus, jamais. Não existe, meu irmão. Examina as Escrituras, meu irmão e minha irmã. Eu tinha muitas coisas para falar aqui, mas o tempo é tão pouco, se nesse vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou deixar para outro estudo, porque esse aqui não vai dar de eu concluir. Mas aí, você que tem uma Bíblia, que está anotando as referências, examina São Mateus 10, versículo 1 e 2, examina Marcos 3, versículo 14 e versículo 15, e examina Lucas 6, versículo 13 ao versículo 16. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã. A você que vai assistir essa pregação, e você examina, não acredita no que eu estou falando não, lê as Escrituras para você ver que quando a nova Jerusalém descer, ela desce com o nome daqueles 12 apóstolos. Se tivesse mais apóstolos, estaria ali. Então, não existe apóstolo para os nossos dias com a autoridade daqueles 12. Que Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã, e fique com o Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.